Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal, eu sou a Gi e hoje nós temos o projeto Livros em Contexto. Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje então nós vamos ter um bate-papo aqui no canal. Eu vou conversar com vocês um pouquinho como que o projeto vai funcionar de agora, do mês de junho, até o final do ano, até dezembro. Eu gosto de fazer de vez em quando esse tipo de vídeo para colocar todo mundo na mesma página, para dar um direcionamento. Assim, os vídeos aqui, eles não têm um caráter de curso, propriamente não é um curso, são, enfim, vídeos que eu vou postando conforme eu vou estudando aqui, enfim, compartilhando com vocês. Tem pessoas que seguem todos os vídeos e acaba tendo uma visão do todo. Tem pessoas que acabam vendo um vídeo, não vê outro, enfim. Mas eu acho que de vez em quando é importante colocar todo mundo na mesma página, principalmente nesses momentos como que a gente está tendo agora no projeto, que a gente finalizou um assunto, que foi o terceiro milênio antes de Cristo, que coincidentemente finalizou na última semana do mês passado, na última semana de maio, e que também foi um mês que chegou muita gente nova por aqui no canal, a qual eu já agradeço muito e desejo que todos sejam muito bem-vindos e espero que continuem por aqui. Então, acho que é um momento bom para a gente colocar todo mundo na mesma página, eu falar para vocês como que vai funcionar o projeto daqui para frente e também para dizer que nós vamos ter novidades no projeto, tá certo? Então, antes de começar, já vou pedir para vocês curtirem o vídeo, se inscreverem no canal, deixar algum comentário aqui para mim, que isso é muito importante. Bom, pessoal, eu vou começar dizendo que a partir de agora, a partir de junho de 2026, o projeto ele vai ter uma nova abinha, vamos dizer assim. Eu vou seguir, por um lado, a ordem cronológica, ou seja, a gente vai começar a conversar sobre o segundo milênio antes de Cristo, tanto na parte do Egito quanto na parte da Mesopotâmia, somente com uma diferença, porque no terceiro milênio antes de Cristo, o que eu fiz? Entre ali novembro e janeiro, a gente falou basicamente sobre o Egito, e entre fevereiro e agora maio, a gente falou somente sobre a Mesopotâmia, né? Então eu fiz um assunto por vez. Agora, tentando dar um pouco mais de dinamismo para o projeto e para os vídeos aqui do canal, eu vou falar dos dois paralelamente, tá? Então, em algumas semanas a gente vai ter vídeo sobre Egito, em outras semanas a gente vai ter vídeo sobre o Oriente Próximo, sobre a Mesopotâmia. No segundo milênio antes de Cristo, a gente tem também material de outras partes do mundo, assim. Então a gente tem material da Índia, tem material da China. Eu ainda estou levantando tudo isso, não é muita coisa, porque assim, eu gosto de trazer tudo em português, né, os livros. E essas regiões é muito difícil você encontrar material de bibliografia mesmo, livros em português que tratam desses assuntos nesses períodos. É muito difícil. Mas eu já achei alguma coisa aí, então eu vou trazer aqui para vocês conforme eu for lendo, estudando, enfim, do jeito que eu sempre faço, tá? Então, assim, só para vocês terem uma noção do eixo dos fatos, a parte do Egito a gente vai tratar o Reino Médio e o Reino Novo, e o Império Novo, melhor dizendo. Então, no terceiro milênio a gente viu o período pré-dinástico, a unificação e o Reino Antigo. Vou deixar o link da playlist aqui de Egito no box de descrição, para que caso você tenha perdido algum vídeo, queira saber, já vai estar a playlist aqui com todos os vídeos. Na parte da Mesopotâmia, a gente vai ver de Hammurabi até Nabucodonosor. E é o primeiro Nabucodonosor. São dois, tá? A gente vai ver até o primeiro. E aí, com o tempo, vocês vão entender. Sobre bibliografias, vão continuar as mesmas. Então, para Egito, tem o livro do Ian Shaw. Eu tô vendo aí um outro livro, que também tá em espanhol, assim como o do Ian Shaw. Como eu falei, é muito difícil achar bibliografias de fôlego, com estudo bem aprofundado em português. Então, também vai estar em espanhol. E aí, conforme for passando os vídeos, eu vou mostrar esse livro aqui para vocês também. Vou continuar para a Mesopotâmia com o livro do Liverani, também como livro base. E sempre vamos dar uma olhada neste livrinho aqui, As Primeiras Civilizações, da Idade da Pedra aos Povos Semitas. Como eu já expliquei para vocês, esse livro ele é um livro já datado, tem muita coisa que já está ultrapassada em relação aos estudos, mas ainda assim a gente encontra muita coisa interessante aqui também, então... E ele também fala de Egito e fala de Mesopotâmia. Eu acho que ainda continua sendo um bom livro de partida. Sem contar também os livros do professor Ciro, que eu também trago aqui
com um ponto de vista diferente do Liverani. Eu gosto sempre de tratar pontos de vista diferentes, ler pontos de vista diferentes, para daí fazer o meu ponto de vista e trazer aqui para vocês, porque eu acho que é importante a gente ter visões diferentes. Inclusive, quando eu contar a novidade para vocês, vocês vão ver que tem muito a ver com isso, de pontos de vista diferentes também. No ramo das crenças, a gente vai continuar aqui com o livro A História das Crenças, das Ideias e das Ideias Religiosas, do Mircea Eliade. O Mircea Eliade traz questões da Índia aqui, questões religiosas, fala dos Vedas, fala de uns assuntos aqui interessantes sobre as religiões indianas, sobre a religião indiana, melhor dizendo, que começa a se desenvolver agora no segundo milênio antes de Cristo. Então a gente vai ter assunto sobre isso aqui também no canal, vou trazer vídeos também. Tem um livro que se chama Nossa Herança Oriental, de um autor chamado Will Durant. Ele escreveu esse livro ali nos anos 1970, está sendo relançado agora por uma editora, não vou lembrar o nome da editora, vou deixar a imagem aqui, que ele fala do ponto de vista dos fatos sobre a Índia. Na verdade, esse livro é um livro de uma série de livros que ele fez, buscando aí uma história, fazer uma enciclopédia da história universal, assim. E eu não sei até que ponto isso tá datado, não tá datado, mas eu vou dar uma olhada e aí para trazer também. Agora no segundo semestre, conforme eu for avançando, a gente conversa um pouco sobre ele aqui. Vamos falar como que vai funcionar um pouquinho o ponto de vista da cultura, da literatura. No último vídeo aqui no canal a gente tratou o livro que foi traduzido pelo professor Jacinto Enuma Elish, né, Epopeia da Criação, que é um livro posterior ao período que a gente estava estudando, mas que eu adiantei por dois motivos. Primeiro, pela temática, essa coisa da cosmogonia, da criação, que é algo que é muito vinculado também às literaturas do terceiro milênio antes de Cristo. E, de certa forma, como ele vai falar da criação dessa Babilônia, que é um assunto que a gente vai ver ao longo aqui do segundo milênio antes de Cristo, como se desenvolveu essa Babilônia, de certa forma ele também serviu como uma introdução sobre esse assunto que a gente vai começar a conversar a partir de agora. Na Mesopotâmia, o que a gente vai ter de literatura vai ser o Antigo Testamento, e aí eu comprei essa Bíblia aqui, que é a Bíblia de Jerusalém. E por que eu tô colocando o Antigo Testamento no campo da literatura e não no campo das crenças? Porque nesse primeiro momento a ideia vai ser a gente conhecer o texto, tá? Até porque a Bíblia, enquanto livro, nesse aspecto, nesse formato que a gente tem hoje, ela não se forma nesse período. Porém, muito do que está aqui diz respeito às sociedades que viveram nesse período e foram desenvolvidos, escritos ao longo desse período. Então, a ideia é a gente ler esses textos de um ponto de vista literário para a gente conhecer, e conforme o projeto for andando, que aí a gente começar a entender mais sobre judaísmo, sobre cristianismo, aí a gente vai voltar para esses textos aqui no ponto de vista das crenças, pegando as questões teológicas deles, enfim. Depois eu vou fazer um vídeo, quando a gente começar efetivamente a falar sobre os textos do Antigo Testamento, eu vou fazer um vídeo de introdução só sobre isso, onde eu vou mostrar outras bibliografias que eu vou ler junto com esses textos aqui, que aí vai ficar mais claro para vocês como que vai funcionar. Mas o Antigo Testamento, neste primeiro momento, a gente vai ler sob o ponto de vista da literatura para conhecimento do texto, tá certo? Ponto de vista dos personagens, eu não vou falar agora, porque eu ainda preciso pesquisar eles, saber quem eles são efetivamente, e também procurar bibliografias a respeito. Ponto dos personagens, eu sempre vejo conforme as coisas vão avançando. Eu não trouxe aqui, acabei esquecendo, deixa eu ver se tá fácil. Tá fácil, vou pegar aqui, peraí. Aqui, tinha esquecido de pegar esse livrinho aqui, que é o Código de Hammurabi, que é um código de leis. Então a gente vai ver aí nas próximas semanas, vai ser bem no comecinho agora, porque o primeiro assunto do segundo milênio antes de Cristo é Hammurabi. Então, na verdade, mais ou menos, assim, vai ser logo, mas não vai ser tão logo assim, tá? Mas em breve veremos o Código de Hammurabi também, que é um código de leis. Por que eu falei que vai ser logo e não tão logo assim? Porque, como eu expliquei, a gente vai ver Egito e Mesopotâmia ao mesmo tempo. Porém, como a gente acabou de falar sobre Mesopotâmia, então os primeiros vídeos agora do mês de junho vão ser sobre Egito. A gente vai começar a próxima semana, já a próxima quarta-feira, a falar sobre o Reino Médio. Sobre a literatura do Egito,
Tem muitos contos. Reino Médio é um período que teve muita literatura no Egito, Império Novo também. Então a gente vai tratar essa literatura egípcia. Eu tô com uma tese de doutorado lá de Portugal, em que o autor ele fez um trabalho muito parecido com o que o professor Jacinto faz. Ele transliterou, traduziu os papiros com esses textos e fez uma análise dessa literatura do Reino Médio, né? A tese de doutorado dele é específica do Reino Médio. Então, assim, ó, coisa fina. A gente vai começar já a falar a partir da próxima semana, então, sobre Egito, tá certo? Então, vamos para a novidade, Então, já tem bastante coisa, como vocês podem ver, a gente vai fazendo aos poucos, como sempre, não temos pressa. Mas vamos falar então sobre a novidade. O que acontece? Eu acho que eu já tinha falado para vocês há um tempo atrás que a minha ideia com o projeto não é propriamente seguir sempre uma ordem cronológica. Na verdade, a minha ideia inicial, aí já detalhando mais ela, era seguir uma ordem cronológica até o fim da antiguidade, até ali a queda de Roma. E aí depois fazer em paralelo outros períodos também. Porém, neste mês de maio aconteceu uma situação aqui comigo que me fez rever um pouco isso também. Eu vou contar bem brevemente. Eu fiquei doente no mês de maio, eu peguei uma gripe dessas de derrubar, então eu fiquei uma semana de cama. E aí nessa semana que eu fiquei doente, eu assisti uma série e um documentário na HBO Max que me fizeram pensar que eu preciso estudar esse assunto, que é o século XX. Então, o que acontece? Eu assisti e já fica aí a indicação para quem não viu. Acho que todo mundo já viu, porque tanto a série quanto o documentário, eles já são antigos, mas, enfim, para quem não viu, fica a indicação. A série é Chernobyl e o documentário, eu vou deixar o nome aqui, que agora não vou lembrar de cabeça, mas ele trata sobre as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. Acabou que dentro da minha formação do século XX eu sinto que é uma defasagem, então é algo que eu já queria estudar há bastante tempo. E quando eu assisti tanto a série quanto o documentário, eu falei, por que não? Não é mesmo? Por que não começar agora? Mesmo que seja com calma, porque tem essas outras coisas que eu já comecei. Então, com calma e bem devagar. Minha ideia nesse primeiro momento, nesse segundo semestre, é fazer como se fosse um voo rasante, assim. Sabe quando o avião faz um voo rasante? Que ele tá numa altitude que é alta o suficiente para ele não bater nos prédios, mas é baixa o suficiente para ele conseguir enxergar um todo ali e conhecer e saber, conseguir distinguir o que está lá embaixo. Então essa é a ideia. A ideia é fazer um voo rasante pelo século XX, agora a partir de junho, nesse segundo semestre. E para isso, o que eu decidi fazer então? Eu decidi ler, né, estudar livros que sejam gerais, e somente o eixo dos fatos, tá? Porque eixo das crenças, eixo dos personagens, eixo da cultura, a gente especificar, né? É estudar a fundo. Então, por enquanto vai ser só o eixo dos fatos, pegar livros que são livros manuais, que falam sobre o século XX, para ter o conhecimento do todo. Depois, conforme o tempo for passando, aí sim a gente vai entrar tanto no eixo das crenças, eixo da cultura, eixo da literatura, e também pegar livros que tratam dos eixos dos fatos de maneira mais específica. Então, um livro que estuda só a Primeira Guerra Mundial, um livro que estuda só a Segunda Guerra, um livro que estuda só, sei lá, Chernobyl, por exemplo. A ideia é essa. Então, nesse primeiro momento, daqui até o final do ano, é pegar livros manuais, geralzão, para ter um conhecimento geral sobre o século XX. E aí, conforme eu for estudando isso, eu vou trazendo vídeos aqui pro canal. Até porque também o século XX tem muita coisa. Quanto mais próximo de nós no tempo, maior é o número de estudos e bibliografias. Então, o século XX tem muita coisa. E também é importante porque é um século que está muito próximo do nosso, né? Então, eu nasci no século XX, você que está assistindo provavelmente também nasceu no século XX. Então é um século que está muito no nosso cotidiano ainda. É diferente da gente pensar o século XIX, que relativamente é próximo, mas já tem aí uma distância, enfim. Para o século XX, eu peguei 2 livros aqui. Um que eu tenho físico, o outro eu não tenho físico, porque o preço dele no físico é impraticável, mas eu consegui comprar ele por um preço bem bacana, né, em formato digital. Então, um dos livros que a gente vai ver, acho que vocês conhecem, é A Era dos Extremos, do Eric Hobsbawm, Breve Século XX, 1914 a 1991. E o outro livro é A História do Século XX, do Martin Gilbert.
Eu vou deixar a imagem dele aqui. Gente, esse livro ele está esgotadíssimo, então é tipo R$ 500 um livro físico. Eu queria muito ele físico porque ele é um livro enorme. Ele tem acho que 1000 e tantas páginas. E eu queria ele físico, mas o preço dele é impraticável. Eu comprei em formato digital, achei uma promoção e paguei um preço bem bacana. Hoje ele já tá mais que o dobro do que eu paguei. E eu comprei ele tem, acho que 2, 3 semanas. Então, o Hobsbawm, ele é um autor marxista, né? Ele tem uma visão que hoje a gente está, né, a visão do progressismo. O Martin Gilbert, ele é um autor mais conservador. Se eu não me engano, ele inclusive é biógrafo do Churchill. Então, ele tem uma visão mais conservadora. Então, eu quero essas duas visões. Como eu falei, eu sempre gosto disso. Eu acho isso importante, você ter visões diferentes. Dá mais trabalho? Óbvio que dá mais trabalho, mas para mim é um estudo mais completo. E aí, conforme eu for lendo e estudando, aí eu vou fazendo vídeos para vocês. Então, assim, para resumir tudo, a gente vai seguir para o segundo milênio antes de Cristo de forma detalhada, como a gente fez no terceiro milênio. Com a diferença de que agora a gente não vai ver um assunto depois outro, né? Egito, depois Mesopotâmia. A gente vai ver os dois ao mesmo tempo e conforme os vídeos forem passando, eu vou dizendo para vocês quais são, né? Como que vai ser isso. E, em paralelo a isso, menos uma vez no mês, trazer um vídeo sobre século XX, conforme eu for estudando aqui, enfim. Então, muita coisa, como eu já falei para vocês outras vezes, não temos pressa, a gente vai devagar. A ideia é de junho até dezembro, mas se precisar ir para o ano que vem, a gente vai. Aqui é tranquilidade, né? O importante é a gente conseguir manter a qualidade dos vídeos e a gente conseguir fazer as coisas de forma sem se pressionar, enfim, que seja bom e positivo, tá certo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. A ideia mesmo era só conversar, colocar todo mundo na mesma página, dizer como que vai ser daqui pra frente. A partir da semana que vem nós vamos voltar para o Egito. Vou deixar, como já falei pra vocês, a playlist de Egito aqui no box de descrição. Vou deixar a playlist de Mesopotâmia também. E vou criar uma playlist agora para o século XX. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. Grande beijo pra vocês e até mais. Tchau!